Olá, muito boa tarde. Está com o programa da Igreja Católica, que hoje conta com a presença de Dom Manuel Comende para recordar momentos da história da Igreja em torno do tema da nova evangelização. Antes, queremos mostrar-lhe as imagens e as mensagens que marcam o pontificado do Papa Bento XVI, que está prestes a terminar. Habemus Papam, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Ratzinger.
A viragem republicana operada há semanas em Portugal abriu na distinção entre Igreja e Estado um espaço novo de liberdade para a Igreja, que as duas concordates de 1940 e 2004 formalizariam em contextos culturais e perspectivas eclesiais bem demarcados por rápida mudança. Caros amigos, a Igreja sente como sua missão prioritária na cultura atual manter desperta a busca da verdade e, consequentemente, de Deus. Fazer coisas belas, mas, sobretudo, tornar as vossas vidas lugares de beleza. Como a família humana pronta a sacrificar os seus laços mais sagrados no altar de mesquinos egoísmos de nação, raça, ideologia, grupo, indivíduo, veio do céu a nossa bendita Mãe. As iniciativas que visam tutelar os valores essenciais e primários da vida, desde a sua concepção e da família fundada sobre o matrimônio indissolúvel de um homem como uma mulher, ajudam a responder a alguns dos mais insidiosos e perigosos desafios que hoje se colocam ao bem comum. Continue esta gloriosa nação a manifestar a grandeza de alma, profundo sentido de Deus, abertura solidária, pautada por princípios e valores bebidos no humanismo cristão. Ad conditionem certam perveni, vires meas, in gravescente etate, non iam aptas esse ad monus Petrinum eque administrandum. Este passo com plena consciência de sua gravidade e inovação, mas com uma profunda serenidade de espírito. Amados peregrinos de língua portuguesa, agradeço-vos o respeito e compreensão com que acolhestes a minha decisão. Continuarei a acompanhar o caminho da Igreja na oração e na reflexão, com a mesma dedicação ao Senhor e à sua esposa, que vivi até agora e quero viver sempre. Peço que vos recordeis de mim diante de Deus e, sobretudo, que seis pelos cardeais chamados a escolher o novo sucessor do apóstolo Pedro. Confio-vos ao Senhor e a todos concedo a bênção apostólica. Obrigado. Prima di salutarvi personalmente desidero dirvi che continuerò ad esservi vicino con la preghiera, specialmente nei prossimi giorni, affinché siate pienamente docili all'azione dello Spirito Santo nell'elezione del nuovo Papa, che il Signore vi mostri quello che è voluto da Lui. E tra voi, tra il codice canonico, c'è anche il futuro Papa, al quale già oggi prometto la mia incondizionata reverenza ed obbedienza.
Apresentamos nesta rubrica sobre a história da Igreja figuras maiores da história da evangelização ao longo dos 2 milénios de cristianismo. E como sempre, com o Sr. Manuel Clemente, cumprimento. Muito boa tarde. Obrigado por estarmos mais connosco. São figuras maiores e figuras que são referência para qualquer época e para qualquer evangelizador. Com certeza, Paulo, mas eu também poderia dizer de outra maneira. Pessoas em que a evangelização ganhou figura. Se configurou, e por isso são referência, se configurou, ganhou o rosto, ganhou, como agora se diz, atitude, comportamento, e nesse sentido elas reproduziram aquele que é o Evangelho completo, que é a pessoa de Jesus Cristo. Para nós cristãos, a luz, a beleza, a verdade que Deus tem para dar ao mundo não é uma teoria, é uma pessoa, é a pessoa de Jesus Cristo, não é? E ao apresentar estas figuras, queremos tentar explicar em que é que consiste o tal ardor da evangelização. Porque o que acontece é que, há 2000 anos, esta parte, em contacto com essa figura que a evangelização tem em Jesus Cristo, muita gente se sente tocada e motivada e transportada para que também através de si essa evangelização continue. Isso é que é a evangelização. Isso é que é a evangelização. Os grandes evangelizadores, com certeza que estão preocupados em chegar longe, não eles, mas o anúncio que transportam. Mas se tiverem que ficar no mesmo sítio também ficam, não é? Porque nós temos na galeria dos que foram beatificados e canonizados, e até alguns, muitos que não foram, temos pessoas que não saíram do mesmo local a fazer as tarefas comuns do dia-a-dia, ou às vezes até imobilizadas numa cama por alguma doença, às vezes anos, não é? Temos aqui uma portuguesa, não é? A Beata Alexandrina de Balazar, que assim foi, não é? Mas estejam onde estiverem, o que lhes interessa é que aquilo que as comove, que as preenche, que é a presença de um ressuscitado, seja oferecida a outros, que venham ao seu encontro, no caso deles não poderem ir ao encontro de terceiros, e sejam tocadas também por esta vida que vence a morte. Isto é o cerne da evangelização. Por isso é que os cristãos fazem o que têm que fazer, são cidadãos como todos os outros são, das sociedades a que pertencem, a que integram, tentam resolver da melhor maneira os problemas da existência, pessoal, familiar, coletiva, mas em tudo isso que fazem, transportam uma convicção de que em Jesus Cristo há luz, há força, há uma esperança garantida, há uma morte vencida já. Bem, isso é a evangelização. Vimos já alguns casos paradigmáticos, o caso, com certeza, de Paulo, de Antão de Alexandria, de Agostinho de Hipona, e hoje teríamos que ir necessariamente, além de outros, a Francisco de Assis. Isto porque vamos, enfim, num percurso histórico. Sim, já que estamos caracteriza... do século XII para o XIII, não é? Portanto, alguém que nasceu pelos anos 80, do século XII, e que vira depois para o século XIII. Não é? Francisco de Assis, que está tanto na memória coletiva da humanidade e nossa, de europeus muito particularmente, até porque um dos seus discípulos, ainda com ele vivo, foi um português bem conhecido, António de Lisboa, não é? Santo António. Portanto, Francisco de Assis é uma figura que nós teríamos que trazer aqui para esta história de como um ardor novo faz evangelização, uma motivação aprofundada e até encontrada, depois redunda numa transmissão disso mesmo, que move a pessoa. E rapidamente toda a gente sabe, Francisco nasceu em Assis, estamos no final do século XII, a Europa estava a renascer em termos comerciais e urbanos, portanto ele nasce numa cidade, filho de um comerciante, e filho de pai rico, como se costuma dizer. Era lá o príncipe da juventude de Assis, era um rapaz muito dotado, muito animado e animador de tudo quanto acontecia à sua volta. Claro, alguma formação cristã tinha tido, o meio era cristão, digamos assim, mas por ali andava. No entanto, inquieto, com esta busca de qualquer coisa de melhor, de mais definitivo. E isso vai ser um momento de conversão. E eu peço ao Paulo para ler um trecho de uma das primeiras biografias de Francisco de Assis, que conta como é que isso foi. Já inteiramente transformado em seu coração e muito próximo de o estar igualmente quanto à maneira de viver, Francisco calhou de passar um dia perto da igreja de São Damião, quase em ruína e de todos abandonada. Conduzido pelo Espírito, entra nela para orar, prostra-se, devoto e suplicante, aos pés do crucifixo
e sente-se tocado de modo extraordinário pela graça divina que o torna completamente diferente do que era momentos antes. E estando ainda profundamente emocionado, vê de repente, inaudito milagre, a imagem pintada de Cristo crucificado despregar os lábios e falar-lhe, chamando-o pelo próprio nome. Francisco vai e repara a minha casa, que, como vês, está quase à ruína. Francisco pasma, treme, quase perde os sentidos e não atina na resposta. Propõe-se, no entanto, obedecer imediatamente à ordem recebida e concentra todas as suas forças para a executar. Mas, como nem ele mesmo conseguiu alguma vez exprimir a inefável transformação sofrida nesse instante, cumpre-nos também a nós cobri-la com um véu de silêncio. É muito interessante, até pela maneira como está escrito este trecho de Celano. Portanto, estamos a falar de um biógrafo muito próximo de Francisco de Assis, e se descreve como descreve, sem receio de ser desmentido pelos outros discípulos de Francisco de Assis, é porque era assim que o próprio Francisco teria contado, mesmo com descrição, o que é uma nota muito interessante, porque geralmente as verdadeiras conversões, estas transformações no sentido cristão da vida, não tocam trombeta nem chamam a atenção. São tão autênticas que vivem de si próprias. Estas Fica neste véu de silêncio. Exatamente. É muito interessante essa nota. Mas basicamente o que isso conta faz-nos lembrar o que aconteceu séculos antes com Antão de Alexandria, quando também então entrou na igreja e ouviu aquela frase do Evangelho: se queres vir comigo, vai, vende o que tens, dá aos pobres, depois segue-me. E então sentiu que aquilo era dito assim. Agora, algo parecido vai acontecer também com Francisco de Assis, que vive nessa inquietação espiritual, em busca de mais, de melhor, de mais definitivo, de outra verdade. E diante desse crucifixo da pequena igreja de São Damião, que era uma igreja que precisava, aliás, de reparação material, não é? Ele se senta tão interpelado, porque daquela cruz, que é uma cruz pintada, os lábios do crucificado como que se despregam, e diz: Francisco, enfim, repara a minha igreja que está em ruína, que ameaça cair. E era com ele. Ele vai tomar isso à letra e vai começar a pôr as pedras no seu sítio, a reparar materialmente a igreja. Nós sabemos que ele acabou por descobrir que a reparação era outra, e a igreja não era apenas aquelas 4 paredes da Capela de São Damião. O que nos leva a outro ponto, que já temos referido nos programas anteriores, ou seja, de que as conversões autênticas, quando são apelos de Jesus Cristo a alguém que os sente assim diretamente feitos, são sempre eclesiais. É para o próprio, ou para a própria, conforme os casos, mas com redundância comunitária. Não é só para si. Afeta sempre uma comunidade. Exato, que no fundo é toda a doutrina dos chamados carismas. Não é? Os carismas são graças, mas não são graças para belo prazer de quem os recebe. Graças são encargos, como dizia alguém, não é? Portanto, são algo que, recebido por este ou por aquele, depois tem que ter consequência no bem da comunidade no seu conjunto. E no final do século XII, quando isto acontece, princípio do século XIII, a Igreja, concretamente esta Igreja aqui na Europa, onde estava a Itália, onde estava Assis, ameaçava a ruína, porque tinha conseguido, digamos, uma grande organização institucional e até material, mais nos sítios do que noutros, em Itália até muito, mas no meio de uma grande perturbação espiritual, de uma grande mudança civilizacional já, em sentido de reurbanização da Europa, que estava a crescer, de comércio, dinheiro, maior fosso entre os que tinham dinheiro e os que não tinham, portanto, entre ricos e pobres, problemas de toda a ordem também no campo da doutrina, com grupos muito radicalizados, inteiramente espiritualistas, passo o termo, a oporem-se à Igreja, digamos, mais institucional. Complicado. E é nessa altura que Francisco, nesta inquietação espiritual que levava, e diante daquele crucifixo da Igreja de São Damião, houve o que aí se conta, não é? Francisco vai e repara a minha igreja que ameaça a ruína. Ele, repito, começa pela reparação material das pedras, mas foi descobrindo que aquilo teria outro alcance. E tinha realmente, nós ficamos até espantados, assim humanamente falando, com a rápida repercussão do que aconteceu em Francisco, porque daí a pouco tempo não serão 10, serão centenas.
que com ele vão tentar viver radicalmente o Evangelho no seguimento quase mimético de Cristo, não é? O mesmo modo de vida, a mesma pregação, a mesma vida de oração, portanto, ligação a Deus Pai, enfim, o cântico das criaturas, o sentido do Pai misericordioso que Francisco revela, a aproximação dos pobres, logo dos leprosos, que eram os mais pobres e mais segregados de todos, e isto rapidamente se expande. Na Europa, do princípio do século XIII, como digo, vai chegar aqui a Portugal e fazer essa conquista magnífica que é o Santo António. Que também adere inteiramente. Mas começou assim. Portanto, aí temos uma evangelização que começa por um grande ardor, portanto, por uma descoberta de coração. Era com ele e foi com ele. E foi consequente, não é? Voltamos a encontrar-nos dentro de 8 dias para outra história de outra descoberta dessa causa da evangelização. Nesta rubrica, o passado, o presente, quem quer da quinta-feira marca a presença aqui no programa Eclésia. Já amanhã analisamos textos da Bíblia, os que são lidos nas Eucaristias deste domingo. Desejo-lhe um bom fim de tarde e até amanhã, se Deus quiser.